Olá, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje, nós vamos realizar as correções das atividades das aulas dos dias 5 e 6 do 5. Vamos lá? Nós vamos iniciar a nossa correção na página 103. Na 103, nós tínhamos o juntando as peças. Vamos lá? Exercício 1. Além das diferenças estruturais, artérias e veias se diferenciam também em suas funções. Explique a afirmação. Nós tínhamos que lembrar que, além da diferença do calibre da artéria, que é um pouco mais espessa a parede interna dela em relação à veia, nós temos também a diferença do seguinte: artérias levam o sangue para fora do coração e veias trazem o sangue para dentro do coração. Então, as artérias levam o sangue do coração para as demais estruturas do corpo e as veias trazem o sangue das estruturas do corpo para o coração, ok? Na número 2, o exercício pediu o seguinte, sobre o coração humano, assinale C para certo e E para errado. O músculo que forma o coração é chamado miocárdio. Sim, né? Tanto que na situação em que a pessoa sofre lá problema cardíaco, por exemplo, um infarto do miocárdio, né? É chamado de infarto do miocárdio porque o músculo do coração não funciona mais, né? Letra B. Os movimentos do coração são voluntários, ou seja, depende da nossa vontade. Não, né? Já pensou se você pudesse falar, coração, para aí, esse momento eu não quero agora que o sangue circule. Não dá? Então, os movimentos do coração são movimentos involuntários, certo? Letra C. O coração é formado por 3 câmaras, 2 átrios e um ventrículo. O coração do mamífero é formado por 4 câmaras, 2 átrios e 2 ventrículos. Átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo direito, ventrículo esquerdo, ok? Letra D. As válvulas impedem o refluxo do sangue? Isso mesmo, então tá certa, né? As válvulas elas vão evitar que o sangue, que por exemplo passa, né, de uma estrutura do coração para outra, retorne à estrutura anterior, ok? Ainda na página 103, nós tínhamos um ícone. O ícone dizia o seguinte: exercício 1. Utilize o banco de palavras a seguir para elaborar um pequeno texto sobre o coração. Então, você tinha que usar todas as palavras que estão aí representadas dentro dos retângulos para desenvolver um texto como sugestão, né? Eu te daria essa frase, que não é um texto. Acredito que você tenha feito um texto, né? O coração tem a função de bombear sangue com gases e nutrientes para todo o corpo. É uma frase, né? Mas você, cada um, aqui a resposta é pessoal, cada um deveria desenvolver a sua resposta, certo? Número 2. No passado, pensava-se que o coração era o centro das paixões e emoções, apesar de sabermos que o órgão responsável por isso é o cérebro. Ainda é muito comum as pessoas associarem o coração aos sentimentos e às emoções. Qual a verdadeira função do coração, né? Para que o coração serve? O coração ele é uma bomba que vai distribuir o sangue para todo o corpo. E com esse sangue é levado, né, o oxigênio, os gases em si e os nutrientes que nós vamos absorver. Na página 108, nós tínhamos um ícone, né, para desenvolver. No ícone nós temos lá, em seu caderno, copie o diagrama e identifique as peças e as funções que completam as características do sistema circulatório. Então, sistema cardiovascular, partes, aí nós tínhamos letra A, né? Aí na letra A nós tínhamos lá, impulsiona o sangue para todo o corpo, vasos sanguíneos, letra C. Letra B, distribui os nutrientes e resíduos. Aí nós tínhamos os tipos, né? D, E e F. Aí embaixo, a circulação e os tipos G, circulação sistêmica, H,
do coração para os pulmões e dessas para o coração. Então, para nós completarmos aí essas palavras, nós teríamos que usar aí, né? Lá na letra A, coração. Então, o coração, ele impulsiona o sangue para todas as partes do corpo. Na letra B, nós temos o sangue, né? Que é o sangue que vai distribuir o oxigênio e os nutrientes para todo o corpo. A letra C, né? Vasos sanguíneos. Qual que é a função dos vasos sanguíneos? Os vasos sanguíneos, eles vão distribuir o sangue, né? Ou transportar o sangue, certo? Então, se você colocou distribuir ou transportar, tanto faz, ok? Na letra D, nós temos os tipos. Quais são os tipos de vasos sanguíneos? Na letra D, nós poderíamos ter colocado artérias, E, veias, e F, nós temos aí ainda os capilares, que são os 3 tipos de vasos que nós estudamos, certo? Na letra G, né? A G, ele está dizendo que o coração manda o sangue para o pulmão e volta para o coração. Então, aí nós temos a circulação pulmonar. Ou eu poderia descrever também como pequena circulação. Das duas formas está correto, certo? E na letra H, ele está falando que é a circulação sistêmica e eu teria que detalhar, né? Então, a circulação sistêmica, ela acontece do coração para todo o corpo, ou para todos os sistemas, e dos sistemas ou do corpo volta para o coração, ok? Na página 110, nós desenvolvemos o juntando as peças. Então, nós vamos corrigi-lo agora. Exercício 1. Usando as letras indicativas, complete as frases. Veja bem, né? Aí, nesse desenho do coração, nós tínhamos várias letras para poder completar essas frases que nós tínhamos aí embaixo. As regiões que contêm o sangue rico em oxigênio são. Então, onde que passa o sangue rico em oxigênio aí? Nós temos aí, né? As letras J e a letra H. Então, sangue rico em oxigênio sempre vai passar pelo lado esquerdo do coração, que é aquele sangue que veio dos pulmões, né? E vai ser distribuído para o corpo. E aqui na J nós temos o átrio esquerdo e na H o ventrículo esquerdo, ok? Na letra B nós temos aí as veias pulmonares estão representadas em. Quem são as veias pulmonares? As veias pulmonares são aquelas que trazem o sangue para o coração, né? Então, aí nós temos as veias pulmonares representadas pela letra A. A letra A aqui, ó, ela vai para, o sangue vai para os pulmões e retorna através das veias pulmonares, certo? Letra C. A válvula bicúspide ou mitral está né? Na letra C, na letra E. Então, olhando aqui o E, nós temos a válvula bicúspide, certo? Letra D. A artéria aorta está indicada em. Eu tenho que lembrar. Toda vez que eu vou falar da artéria aorta, tem que lembrar que a aorta ela forma um arco, né? Que é chamado de arco aórtico. Então, a aorta está representada pela letra B. Veja bem aqui na imagem de vocês, né? O B formando um arco, certo? Essa é a aorta. Na letra E, nós temos aí as válvulas semilunares estão em E, né? Então, são duas, né? Em F e em C. F e C são as duas estruturas, né? Que comunicam os ventrículos com a estrutura do corpo e também a estrutura interna do coração com o pulmão, certo? Próxima, letra F. As regiões que contêm sangue pobre em oxigênio, lado direito do coração, né? Eu preciso lembrar que esse coração está dentro do meu corpo, então o lado direito está representado aí pelas letras K, né? E também pela letra
L, né? Certo? K e L, ok? Número 2. Na número 2, nós temos aí a imagem, né, que mostra as artérias que nutrem e oxigenam o músculo do coração. Essas artérias, né, são as A, e caso elas sejam obstruídas, na região afetada provoca B. Então, as artérias que nós temos aí são as coronárias, são elas que irrigam a musculatura cardíaca, elas são responsáveis por levar o sangue para o músculo do coração. E se caso elas deixam de funcionar, ou elas, vamos dizer assim, coagulam o sangue ali dentro, né? Ou elas fecham a estrutura interna das artérias, não tem por onde passar o sangue. É como a gente tem a situação, por exemplo, lá do hematoma, né? Que bateu, mas aí a gente está dizendo de uma situação de um coágulo. O sangue ficou ali parado ali dentro. Se elas estão obstruídas, não tem como passar. Ou vou dar um outro exemplo, né? Quando a pessoa se alimenta mal, né? E porventura nós temos lá o excesso de lipídio no sangue. Esse lipídio pode se depositar aí nessa região, né? E aí vai acontecer a obstrução e a pessoa pode ter um infarto, certo? Então, letra A, coronárias, e letra B, infarto do miocárdio, ok? Na página 111, no conhecimento em ação, nós temos lá, número 1. Sabemos que o coração é responsável por bombear o sangue em nosso organismo. Para tanto, ele realiza dois tipos de movimentos. Quais são eles e como se diferenciam? Então, o coração ele faz dois movimentos, que é o movimento de contração e o movimento de relaxamento. O movimento de contração é chamado de sístole e o movimento de relaxamento é chamado de diástole, certo? Então, sístole, movimento de contração, diástole, movimento de relaxamento. Na número 2, o exercício pedia para copiar o esquema, né, no caderno, e vocês também tinham que completar os espaços. Veja bem, nós tínhamos os capilares dos pulmões, né, e os órgãos do corpo. Então, a parte que está saindo daqui para ir para os órgãos do corpo ou que volta ao coração. E aí as estruturas internas que nós tínhamos aqui eram os átrios e os ventrículos, ok? Então, como que ficaria a nosso completinho aí, o nosso quadradinho? Então, nós temos lá, aqui, né? O sangue que vem do capilar dos pulmões, né? Ele vai entrar no nosso coração através das veias pulmonares. Então, aqui em cima, eu teria que colocar veias pulmonares. Esse sangue, ele é um sangue arterial. E quando ele entra no nosso coração, bem aqui nesse quadradinho, nós colocaríamos átrio esquerdo, certo? Átrio esquerdo. Embaixo do átrio esquerdo, o sangue passa para o ventrículo esquerdo. Só que quando ele vai sair do coração, né? Veja bem, o sangue sai do coração sempre por uma artéria. Então, quando ele vai sair do coração, aqui eu tenho a artéria aorta, que vai levar o sangue para as diferentes estruturas do corpo, certo? Esse sangue, ele vai voltar para o coração. Então, ele está voltando, ele volta sempre por uma veia. E aqui a gente tem a veia cava, que é aquela que vai trazer o sangue de todas as estruturas do corpo para o coração, ok? E ainda ficou faltando aqui. Então, aqui a gente sabe que a veia cava traz sangue venoso. Esse sangue venoso, ele vai passar pelo lado direito do coração, tá? Átrio direito, ventrículo direito. Então, nós tínhamos aqui a estrutura interna do coração. Átrio direito, ventrículo direito, né? Átrio esquerdo, ventrículo esquerdo. E aqui embaixo, professor, o que ficou? Artérias pulmonares, que são elas que vão levar o sangue do coração para os capilares dos pulmões, ok? Ainda nessa mesma página, nós temos o exercício 3. No exercício 3, né, nós tínhamos uma tabelinha aí. Copie e complete o quadro a seguir, indicando as câmaras e por onde o sangue entra do coração e
dele sai. Então, o sangue, né? Tipo de circulação, a circulação pulmonar. Qual é a saída? Por onde que o sangue vai para ir para os pulmões? Aí eu precisava lembrar, né? O sangue sai sempre do coração para ir para os pulmões por uma estrutura de uma veia, né? E ele vai sempre sair do lado direito quando ele tem sangue venoso, ok? Então, o sangue sai pelo ventrículo direito para a circulação pulmonar, né? E vai retomar ao coração para o átrio esquerdo. Eu poderia usar esse mesmo esquema aqui, ó, né? O sangue sai aqui, ó, mesmo esqueminha. Sangue entrou no capilar do pulmão e saiu. É a mesma coisinha que a gente fez no anterior, ok? Já na circulação sistêmica, a saída para ir para os sistemas, né? Na sistêmica, o sangue sempre vai sair pelo ventrículo esquerdo. O lado esquerdo tá cheio de sangue arterial, né? Rico em oxigênio. E ele vai entrar novamente no coração pelo átrio direito. Lá na mesma estrutura, lá como nós vimos, né? O sangue, então, vai sair pelo ventrículo esquerdo e volta pelo átrio direito, certo? Aqui em cima. É só completar aí. Número 4. Número 4, nós tínhamos o seguinte. Substitua as letras que aparecem no esquema pelo nome das estruturas envolvidas nos dois tipos de circulação sanguínea. Use o banco de palavras. Novamente, nós temos o desenho de um coração aqui, né? E aí, nesse desenho que nós temos aqui, nós tínhamos que substituir, certo? Então, olha só. Aqui embaixo está sendo representado o corpo, né? Então, nós temos os capilares dos órgãos do corpo, aqui embaixo. Lá na letra D, o sangue ele vai subir dos capilares pela veia cava, átrio e ventrículo direito, né? O F representa para mim os capilares dos pulmões. Aí nós temos átrio e ventrículo esquerdo e o sangue vai para o corpo através da aorta. Então aí no exercício as letras elas não estão na ordem, né? Mas a gente teria que colocar na ordem. Então vou colocar para vocês agora na ordem. Ficou lá. Letra A, ventrículo esquerdo. B, átrio direito. C, artéria aorta. D, veia cava. E, capilares nos órgãos do corpo. F, capilares dos pulmões. G, átrio esquerdo. H, ventrículo direito. Se você tiver dificuldade para anotar, dá uma pausadinha, volta um pouquinho no vídeo, ok? Não precisa ter pressa, certo? O importante é você corrigir tudo. Vamos agora para a página 112. Na 112, nós tínhamos lá o exercício 5. O exercício 5, né, diz o seguinte: o aluno precisou fazer um exame de sangue no laboratório de análises clínicas. Quando uma amostra desse tecido foi retirado, ele confirmou que tinha aprendido nas aulas de ciências. O sangue é um tecido líquido e fluido. O enfermeiro, então, explicou que se não fossem colocadas algumas substâncias na amostra, o sangue ficaria como um desenho abaixo, né? Na letra A, nós temos lá um líquido amarelado e os glóbulos sanguíneos, que seriam as células, né? Então, o exercício, ele traz aí, quando você vai tirar sangue, né? Nós extraímos lá, o sangue ele vem todo misturado. Mas no laboratório, nós usamos um material que chama centrífuga. Essa centrífuga, ela tem mais ou menos, se você vai imaginar que cada tubinho de ensaio desse aí é como se fosse essa tampinha da caneta, né? Ela é colocada ali e ela gira como, mais ou menos, eu faço uma comparação, mas é mais ou menos como funciona lá a máquina de lavar roupas que seca muito rápido, né? Ao girar muito rápido, a gente tem as células que são sólidas, né? E a parte líquida do sangue. Essas células que são sólidas,
elas pesam, têm uma massa maior. Então, há uma tendência a elas descerem. É mais ou menos como se você pegasse uma água e misturasse areia, né? A areia, com o passar do tempo, vai depositar no fundo. E assim acontece no exame de sangue. Então, lá no laboratório, eles separam a parte líquida do sangue com a parte sólida. A parte sólida vai parar embaixo. Então, por isso que a gente enxerga essa imagem dessa forma, né? Letra A. Identifique a região indicada com A. Então, a região indicada pelo A é o plasma sanguíneo, que é a parte líquida do sangue, certo? Na letra B, nós temos aí, quando os resultados do exame de sangue chegaram, o aluno percebeu que foi feita a análise de quantidade de B, C e D, indicados na ilustração a seguir na coluna ao lado. Então, aqui B, C e D. Então, nós tínhamos que identificar. Essas três células, elas são células do sangue, né? Nós vimos que o sangue ele é composto por três tipos de célula: glóbulos brancos, glóbulos vermelhos e plaquetas, certo? Lá, então, nós temos na letra B o leucócito, o glóbulo branco, que é o responsável pela defesa do organismo. Na letra C, nós temos a plaqueta. E na letra D, nós temos as hemácias, tá? Veja bem, eu já falei um pouquinho, né? Mas não custa nada a gente retomar. Leucócito também é chamado de glóbulo branco, né? Plaqueta também é chamada de trombócito. Hemácia também é chamada de glóbulo vermelho ou eritrócito. Vai encontrar esse nome em algum lugar e falar, a professora de ciências nunca me falou isso. Eu já falei, né, gente? Ainda, né, nesse exercício, nós temos aí a letra C, quando a quantidade de B, né, de leucócitos estiver aumentada, o que a pessoa pode ter? Leucócito age na defesa. Se ele aumentou o número, significa que ela está com alguma doença, alguma infecção, ok? Letra D. Quando a quantidade de C estiver reduzida, né? C é plaqueta. Plaqueta age na coagulação do sangue. Se a plaqueta baixa demais, a pessoa tem uma tendência a ter hemorragias, né? A deficiência na coagulação, na cicatrização, né? Na coagulação do sangue, nem na cicatrização, vou dizer, na coagulação. E aí a gente precisa lembrar o seguinte, né? Dengue, por exemplo, é uma doença que baixa muita plaqueta. Por que há uma tendência a pessoa ter dengue hemorrágica, por exemplo, né? Por que essa hemorragia é provocada? Porque a plaqueta, o número de plaquetas abaixa demais no sangue, ok? Na letra E, quantidades pequenas de D provocam anemia, em que alguns dos sintomas são falta de ar, cansaço. Por que esses sintomas estão associados a esse glóbulo sanguíneo? Esse glóbulo sanguíneo, ele faz o transporte de gases, né, de oxigênio. Então, a deficiência dessa oxigenação, né, provoca todos esses sintomas. Então, a hemácia está relacionada ao transporte de gases e nutrientes, ok? Número 6. A número 6 dizia o seguinte: observe uma campanha governamental de doação de sangue. A seguir, responda o que se pede. Doe sangue, sangue é vida. Por que a campanha de sangue relacionado com a vida? Né? Sem o sangue, não há vida. É o sangue que é responsável por todo o transporte de nutrientes, de oxigênio para o corpo. O corpo precisa do oxigênio para produzir energia, precisa dos nutrientes também para produzir energia, para fazer o processo de respiração celular. Então, sem isso, não tem a possibilidade de vida. Além disso, o sangue também carrega água, né? Que é extremamente importante por todas aquelas funções que nós já vimos anteriormente, ok? Letra B. Qual a qual a importância de uma campanha como essa, né? Essa campanha é importante porque existem muitas pessoas que estão doentes, né? Que necessitam de doação de sangue. Né? Essas pessoas que fazem tratamentos, né? Então, tratamentos de algumas doenças que estão debilitadas. Então, a importância da campanha é incentivar as pessoas, né, a doarem o sangue, porque a doação pode salvar realmente uma vida, ok?
A tarefa de vocês de hoje vai ser bem simples. Nós vamos fazer a refacção da avaliação que vocês fizeram no portal EDB. Então, para isso, você vai voltar na sua avaliação, verificar quais foram os exercícios que você não conseguiu resolver e essas atividades você vai copiar no seu caderno e desenvolvê-las. Mais à frente, nós vamos corrigir a nossa avaliação, ok? Um beijão e até a próxima aula!